Olá, benditos! No capítulo de hoje, nós vamos conhecer a revelação dada pelo anjo glorioso de Daniel sobre os acontecimentos futuros envolvendo o povo. Então, pegue sua Bíblia e vamos para o penúltimo capítulo da nossa série. Este capítulo contém profecias de fatos que não estão na Bíblia, mas sim nos livros de história secular. Ele traz uma profecia que prevê a história ao longo de cerca de 365 anos, com uma precisão surpreendente. Os fatos aconteceram, na sua maioria, durante os 400 anos de silêncio de Deus, uma referência ao período entre o término do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, onde não houve revelações proféticas diretas de Deus à humanidade. Nessa época, o rei Dário não estava mais vivo, mas o anjo se referiu ao reinado dele como ponto de partida da mensagem profética. Ele revelou a Daniel que tinha ajudado o rei Dário, o Medo, desde o primeiro ano do seu reinado, mostrando que Deus está ativo nas questões políticas do mundo. Disse ainda que haveria mais 3 reis na Pérsia, além de Ciro, que era o rei atual quando a visão foi dada. Depois dele viriam Cambises, Dário I e Xerxes, na língua grega, ou Assuero, na língua hebraica, que foi o rei que se casou com Ester. Esse seria mais forte e mais rico que os reis anteriores. O anjo falou a Daniel sobre um rei poderoso, mas com um reinado curto, cujo reino seria dividido após a sua morte. Isso se cumpriu em Alexandre o Grande, que aos 20 anos se tornou um rei poderoso, mas morreu aos 32 anos de idade de uma doença repentina. Após a morte de Alexandre, nenhum dos seus descendentes o sucedeu. Seu império foi repartido para os 4 ventos, ou seja, foi dividido entre 4 dos seus principais generais. O restante da profecia deste capítulo se concentra apenas em 2 dos 4 reinos, pois foram os que permaneceram. Logo após a divisão do Império de Alexandre, Ptolomeu I Sóter dominou a região sul do Egito. Foi um reino forte que exerceu controle sobre a terra de Israel. Mas, segundo a profecia, haveria outro que se tornaria maior e mais forte do que ele. Esse outro foi Seleuco I. Ele serviu Ptolomeu Sóter, o rei do sul, por um tempo, mas depois se tornou mais poderoso do que ele, se tornando o governante da Síria, Babilônia e Média. Ele é identificado aqui como o rei do norte. Esses 2 reis, do norte e do sul, lutaram por cerca de 130 anos, e quem vencia a batalha mantinha o domínio sobre a terra de Israel, que ficava no centro entre os 2 reinos. Anos depois, na geração seguinte, o rei do sul, Ptolomeu II Filadelfo, fez um acordo com Antíoco II Teós, rei do norte, e selou esse acordo dando sua filha Berenice em casamento a Antíoco. Isso manteria os 2 reinos como aliados. Antíoco, então, deixou sua mulher Laódice e seus filhos para se casar com Berenice, com quem teve também um filho. E, de fato, houve paz entre os reinos por um tempo. Mas, com a morte de Ptolomeu II, pai de Berenice, Antíoco II, Teós, a deixou e voltou para sua primeira esposa, Laódice. Como não confiava mais no marido, Laódice envenenou Antíoco e orquestrou a morte de Berenice e seu filho. Após esse reinado de terror, Laódice colocou seu filho, Seleuco II, no trono da Síria. O anjo disse a Daniel que um ramo de suas raízes viria do sul e venceria o reino do norte. Isso se cumpriu na pessoa de Ptolomeu III Evergeta, irmão de Berenice. Para vingar o assassinato da sua irmã, Ptolomeu deu início à Terceira Guerra Síria. Ele tomou a parte fortificada de Antioquia e matou Laódice, enquanto Seleuco II
conseguiu fugir humilhado. Após a vitória, confiscou deuses e riquezas de algumas cidades seleucidas e voltou para o Egito. Com a morte de Seleuco II, seu filho, Seleuco III, assumiu o trono. Ele e seu irmão, Antíoco III, foram generais muito bem-sucedidos. Ambos declararam guerra a Terráfia, que era a fortaleza dos Ptolomeus no sul de Israel. Mas Seleuco III morreu e Antíoco III assumiu o trono, dando continuidade à guerra. Ele reuniu grandes forças para um ataque contra o rei do sul, que então era Ptolomeu IV Filopáter. Mas o rei do sul contra-atacou e saiu vitorioso na Batalha de Ráfia. Porém, as revoltas internas no Egito enfraqueceram o seu domínio. O anjo disse a Daniel que a dinastia do norte responderia e derrotaria o rei do sul em um cerco prolongado. Essa vitória daria ao rei do norte o domínio sobre a terra de Israel. Isso se deu 15 anos depois, quando o rei do norte, Antíoco III, agora conhecido também como Antíoco o Grande, levantou um grande exército e invadiu o Egito, cujo rei agora era Ptolomeu V Epifânio. Dessa vez, Antíoco tinha o apoio de rebeldes judeus, chamados aqui de roubadores do teu povo. Dessa vez, Antíoco ganhou o controle dos exércitos de Ptolomeu V e da terra de Israel. O rei do norte, Antíoco III, tornou a terra de Israel parte do seu reino e forçou os Ptolomeus do reino do sul a fazer um acordo de paz através do casamento da sua filha Cleópatra com Ptolomeu V do Egito. Sua intenção era controlar o reino do sul por meio dela. No entanto, seu plano não deu certo, porque Cleópatra foi fiel ao seu marido. É importante mencionar aqui que esta Cleópatra não foi aquela Cleópatra famosa na história antiga, que viveria cerca de 100 anos depois dessa Cleópatra. Após a decepção com a sua filha Cleópatra, Antíoco III voltou sua atenção para as regiões da Ásia Menor e da Grécia. Mas Lúcio Cornélios, um general romano, derrotou Antíoco na Grécia. Ele perdeu tudo o que havia conquistado e foi morto logo depois. Antíoco III deixou 2 filhos, Seleuco IV e Antíoco IV Epifânio. Seleuco IV assumiu o trono e, para pagar os impostos que devia a Roma, ele aumentou os impostos do povo judeu e enviou o seu tesoureiro Heliodoro para arrecadar o dinheiro e saquear o templo de Jerusalém. Mas Heliodoro foi surpreendido por uma aparição angelical exatamente quando estava prestes a entrar no local do tesouro e não cumpriu a sua missão. Poucos dias depois, o rei do norte, Seleuco IV, foi morto, vítima de uma conspiração. O anjo disse a Daniel que o próximo rei seria um homem vil, que tomaria o poder por meio de adulações. Isso se cumpriu no sucessor de Seleuco IV, Antíoco Epifânio. Ele não subiu ao trono legitimamente, mas usou de bajulação, promessas enganosas, manipulação e intrigas, até que finalmente assumiu o trono. Apesar do rei do sul, Ptolomeu VI Filómetor, atacar Antíoco Epifânio com um exército avassalador, Antíoco foi capaz de derrotá-lo. Após essa derrota, Ptolomeu VII assumiu o controle do Egito. Então ele e Antíoco Epifânio se encontraram para negociar, sentados à mesma mesa, mentindo um para o outro, mas os planos de ambos deram errado. Depois de saquear o Egito, Antíoco voltou para o seu reino no norte, mas no caminho atacou Israel, matou 80.000 judeus, além de saquear e profanar o templo de Jerusalém. 2 anos depois, ele invadiu o Egito novamente, mas dessa vez os romanos enviaram uma assistência naval para o Egito. Confrontaram Antíoco Epifânio e o expulsaram. Ele obedeceu de má vontade e descontou toda a sua raiva no povo de Israel. Ele prometeu recompensas generosas para certos judeus traidores que o ajudassem.
Ele atacou Jerusalém, ergueu um altar para Zeus, exigiu sacrifícios para essa imagem e sacrificou um porco no altar do holocausto. Uma verdadeira abominação que trouxe uma condição desoladora para o templo do Senhor. Quando Antíoco Epifânio se voltou contra Jerusalém, o povo judeu estava dividido. Alguns abandonaram a aliança com Deus e abraçaram a cultura grega. Aqueles que conheciam o seu Deus se posicionaram pela justiça, mas enfrentaram uma perseguição inacreditável. Alguns estudiosos veem os versículos 36 a 39 além de Antíoco Epifânio. Veem aqui o anticristo e sua ação na 70ª semana da visão de Daniel. O anjo explicou a Daniel que este rei blasfemaria contra Deus e se exaltaria até que o que foi determinado fosse feito. Ao que parece, o que temos aqui é uma espécie de Antíoco Epifânio dos últimos dias. Antíoco Epifânio é importante principalmente como uma prévia histórica do anticristo. É por isso que tanto espaço é dedicado à descrição da trajetória desse homem maligno. Antíoco Epifânio é o trailer lançado bem antes do anticristo, que é como o filme. O anticristo causará muitos danos, mas estará preso a uma corrente curta e só agirá de acordo com o propósito soberano de Deus. Nos versículos 40 a 45, o anjo glorioso descreveu para Daniel uma confederação de reis vindo contra este grande líder em uma batalha na terra de Israel e nas proximidades. O fim será marcado por um grande conflito, culminando com os exércitos do mundo reunidos na Terra Santa para a batalha final. Curiosamente, não existe nenhum relato de que o que está escrito nesses versículos tenha acontecido com Antíoco Epifânio. Ele morreu depois de 11 anos de governo, ao que tudo indica, de câncer. O restante dessa profecia é de difícil interpretação e os comentaristas divergem muito a respeito dela, e nós não temos aqui tempo para discorrer sobre todas as diferentes opiniões. Mas o fato é que, de Antíoco Epifânio, o relato parece passar para o anticristo. O fim da ira do Senhor contra o seu povo se aproxima, bem como o fim da sua paciência para com os seus inimigos. Se nós quisermos escapar da ira vindoura, devemos fazer da palavra de Deus nossa regra de fé e prática e a luz do nosso caminho neste mundo tenebroso, rumo à gloriosa herança celestial. E amanhã, no último capítulo da nossa série, vamos ver o final da revelação dada pelo anjo glorioso ao profeta Daniel. Não perca nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!